Senhoras e senhores, está começando mais um Multitalk, o seu podcast intercultural, onde a gente vai atrás de brazucas mundo afora para fazer aquela resenha firmeza e extremamente informativa. Então, se você se interessa por viagens, outras culturas e gosta de uma vibe legal, lugar mais certo para você não há. Eu sou o Andrei e estou falando diretamente de Berlim. E já falo para você que esses nossos bate-papos só são possíveis com a sua ajuda. E você pode nos ajudar de uma maneira muito simples e totalmente grátis. Deixa o like nesse vídeo nesse exato momento. É a melhor ajuda que você pode nos dar. E a gente combina assim, se no final você não gostar, você pode mudar para um dislike. Eu prometo que não vou ficar triste, não vou te xingar e não vou torcer para você escorregar numa casca de banana. Nada disso. É claro, você pode e deve comentar aí embaixo, porque sua opinião também é muito importante para nós aqui. Uma outra coisa muito importante é que você se inscreva no canal. E eu te explico por que isso faz toda a diferença. Primeiro, você estará apoiando um projeto cultural de um cara muito firmeza, um cara gente boa pra caramba, nesse caso eu. Segundo, você vai conhecer uma galera muito interessante que vive em outros países e que faz um corre, às vezes, fantástico. E quem sabe você não se inspire. E terceiro, mas não menos importante, você ainda pode concorrer a prêmios que o canal, junto com alguns parceiros, vai sortear todas as vezes que nós atingirmos metas de inscritos. E não é chaveirinho nem caneta não, tá? Nada contra. Mas aqui vai ser de fone Bluetooth para cima, até porque você precisa de meios para poder escutar a gente, né? Siga o canal porque vai ter mais detalhes em outros vídeos, ok? Então já vai falando para sua mãe, pro seu pai, filho, avô, avó, cachorro, gato, papagaio, para todo mundo seguir o canal, porque quanto antes a gente chegar nas metas, mais rápido vão rolar as ações para os sorteios, beleza? E para o caso de um rompante caridoso, a nossa chave Pix também está aí na descrição. Esse episódio promete ser muito esclarecedor. Senhoras e senhores, hoje a gente vai conversar com a Michelle do Descobrindo Amsterdã. Ela vive nesta, que é uma das capitais historicamente mais importantes da Europa e que está presente no imaginário social de uma galera de uma maneira muito peculiar, eu diria. E aí? Vamos ver o que rola na Holanda? Lembrando sempre que todo o nosso material está disponível também na sua plataforma preferida de podcast. É só você procurar por Multitalk aí que você vai encontrar a gente. Então aproveita que você precisa dar aquela corridinha para queimar a pizza de ontem, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Olá, Michelle, tudo bem com você? Tudo ótimo. Com você? Melhor agora com a sua presença aqui. Eu Muito diria o obrigado. mesmo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que fico feliz e desejar aí um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, dependendo de em que momento você, ouvinte ou telespectador, vai assistir, né. Então, desejo para vocês um ótimo dia. Muito obrigado. Me senti tocado agora. Michelle, para quem não te conhece, conta pra gente aí quem é você no rolê. Quem é a Michelle no rolê? A Michelle no rolê é uma cearense, que é de Fortaleza, capital, que mora em Amsterdã há aproximadamente 3 anos. Certo. Vamos falar sobre isso. Você chegou então há 3 anos em Amsterdã, na Holanda. O que você diria para uma pessoa que é curiosa, né, ou que eventualmente ainda não conhece a Holanda, ou pretende migrar do Brasil, está procurando um lugar para morar fora. O que a Holanda, e mais especificamente Amsterdã, tem que possa seduzir alguém a falar assim: eu vou ficar aqui, vou morar nessa cidade? Olha, essa pergunta é muito complexa. Parece simples, mas ela é muito complexa. Mas eu vou tentar ser mais simples possível, Por né, favor. sob o meu olhar, né, sob o meu ponto de Pode ser vista. complexa também, você pode ser complexa para todos os dias. Estamos aqui Daqui para a pouco a gente vai filosofar complexitudes. aqui, vai ser aquela coisa linda. Mas a Michelle enxerga Amsterdã como, primeiro, um lugar muito seguro de se viver, um lugar onde as pessoas podem ser quem elas desejam ser de verdade, na sua essência, tá? Um lugar lindo, riquíssimo historicamente, um lugar agradável de se estar, embora o clima não favoreça não muito nesse Não aspecto dá por para ter conta tudo da na chuva, vida, né? não. Se pode ter tudo na vida, por favor, né, gente? Hum. Não tem só bônus, tem ônus também.
mas eu me sinto muito feliz aqui. Não é à toa que Amsterdã é a segunda cidade melhor para se estar no mundo, né, definido pelo ranking desse ano. Então, eu me sinto realmente muito segura aqui e pela questão também da bicicleta, né, da facilidade de locomoção, Uhum. de eu conseguir pegar minha bicicleta para trabalhar, para pegar minha filha na escola, para ir no supermercado, tudo se faz aqui de bicicleta e eu acho isso ótimo, na minha visão, né. Eu me sinto muito feliz por isso também, por ter essa liberdade e não depender, de ninguém, né, para estar onde eu quero estar. Uhum. Então, eu poderia resumir Amsterdã, para mim, o sentimento que eu tenho dessa forma. Uhum. E você, quando você chegou na cidade, você se sentiu bem recebida, assim? Você diria que os holandeses, ou pelo menos a população de Amsterdã, ela recebe bem o estrangeiro? Eles recebem bem em um aspecto turístico, né, eles são muito atenciosos quando eles percebem que você não fala holandês, inclusive é muito interessante isso, porque você está tentando aprender o idioma deles, e quando eles percebem que você não consegue falar bem, eles tentam virar para o inglês, porque Ok. aqui nas grandes capitais, isso vale a pena ressaltar, nas grandes capitais aqui dos Países Baixos, como Amsterdã, Roterdã, Utrecht, Den Haag, que é Haia, né, conhecida no Brasil como Haia, você consegue facilmente fazer o uso do inglês, porque aqui praticamente a população dessas regiões dominam realmente com fluência, tá? Mas você percebe um certo distanciamento nesse Ok. aspecto cultural, realmente. Eles são pessoas que buscam essa confiança dentro das pessoas que cresceram com eles. Ou seja, Uhum. é aquele amiguinho da escola que foi do pré-escolar e vai a vida toda acompanhando ele, né, e acompanhando a vida dele, para que eles permitam que uma terceira pessoa entre nesse circuito. Aí você tem que trabalhar um pouquinho. A não ser que você venha realmente com alguém da família, que você está ali inserido já na família, porque é o esposo ou é a Uhum. esposa que é estrangeiro, e está ali porque está naquele circuito familiar. Mas Uhum. tirando isso, realmente eles, para você adquirir a confiança deles, para um nível de amizade que a gente tem, né? Nós latinos somos muito Calientes. Uhum. fáceis de ter essa amizade, né, com 5 minutos você já sabe a vida da pessoa toda, né, aquela coisa maravilhosa. Tá sentado na poltrona do avião, a pessoa começa: "De onde é que você Aham. é?" "Sou de Fortaleza." "Eu sou do Rio Grande do eu sou de Porto Alegre", não sei o quê. Aqui não é muito assim não, não é Uhum. assim que a banda toca aqui nos Países Baixos não. Tem que ter Uhum. você atravessa mesmo que um muro de concreto nas relações que são bem reservadas. Entendi. E esse negócio do idioma, eu te fazer uma observação agora. Eu não sei o que que tem na água na Holanda, esses caras eles aprendem a falar, eu acho, é uma teoria, tá, se algum dia se descobrir vida em Marte, os primeiros a aprenderem a falar marciano serão os holandeses, porque é impressionante como eles conseguem aprender um idioma de assim, muito facilmente. Eu Eles achava aprendem eu me permita discordar de você, tá, porque é, sendo bem direto, uma característica holandesa, ser bem direto. aham, Por que que isso acontece? Eles, desde pequeno, está na grade curricular o uso do idioma, assim como a uhum. natação, por exemplo, tá. Assim como a A natação? natação, a prática da natação é obrigatória. É Você tá obrigatório aqui. brincando comigo? Sim, eu vou te explicar mais na frente o porquê disso, tá. Ok. Mas, o alemão, eles entendem o alemão, eles entendem o inglês, porque eles entendem que é o idioma universal. Uhum, Mas você pega um holandês e esse holandês vai para a França, vai para a Espanha, vai para outro país que não seja o idioma o inglês, ele já vai ficar com o pé um pouquinho atrás, tá. hum, Então, eu como esposa de um imigrante também, porque meu esposo ele tem nacionalidade holandesa, ele tem passaporte europeu, mas ok, ele tem origem marroquina. ok. Que é a comunidade, marroquina, a comunidade árabe, turca, enfim, né, ela é bem bem significativa aqui, gerações e gerações. Uhum, E eu percebo que, por exemplo, o árabe, você tem todas as entonações presentes no árabe. uhum, Então, o árabe, quando vem para um país como a Holanda, por exemplo, ele consegue pronunciar esse G cultural, esse re, do uhum, goedemorgen, ok.
Para nós brasileiros, não, já é mais complicado. Então, o holandês, ele fala bem, ele procura aprender o idioma, o inglês. Uhum. E o alemão também, ele procura, né, por estar no currículo das escolas também, né, e um pouquinho Uhum. do francês. Mas passou disso aí, ele já... Não, mas já é bastante, imagina. Oh! Olha, uma vez, Aí eu eu tava, concordo contigo, na realmente, né? verdade, Verdade, você é você cruza verdade. umas pessoas, assim, tipo assim, você vai, eu tive na América do Sul viajando e tal, conheci holandeses lá, né, conheci holandeses, Sim. alemães, enfim. Os alemães que eu conheci, bem, todos eles falavam inglês, claro, né, o Uhum. alemão que tem já um nível superior, né, o alemão que foi para a universidade, normalmente ele sabe falar inglês. Mal Sim. ou bem, ele entende, se comunica, pode ser que um tenha um sotaque um pouco mais forte e tal, mas eles conseguem se virar. E lá, no caso da América do Sul, eles estavam aprendendo a falar espanhol, então já se viravam no espanhol. Os É. holandeses não era isso. Os holandeses já falavam do jeito deles, tá? Mas Sim. eles só falavam, além do holandês, o inglês, né? Do jeito deles também, mas falava alemão, Sim. francês, estava aprendendo o espanhol e ainda arranhava o português. Era É, tipo um negócio de outro mundo, assim. isso, mas por quê? Porque eles têm uma característica muito forte dentro deles, e eu acho isso bonito neles, tá, que é essa característica de você buscar se adequar quando você está Ah, fora do seu contexto. quando você está Eles fora do seu ambiente, você Você tem está que. fora do seu ambiente. Por Oh, exemplo, eu recebi visita das professoras da minha filha aqui, em casa, uhum. e eles têm essa cultura de tirar o calçado Sapato e deixar o sapato e deixar. E eu acho que acontece aí também com também. vocês, né. Uhum, Pronto, então, como ela sabe que ela está inserida em um outro ambiente que não é 100% holandês, né, afinal de contas nós somos eu brasileira, meu esposo uhum, marroquino, mas a gente vive essa cultura de alguma forma, direto ou indiretamente a gente vive, né. Então a primeira coisa que elas fazem é perguntar: "Você quer que eu tire o sapato?". perfeito. Então, eles Uhum, respeitam, eles procuram respeitar. E eles entendem isso. Eu vou para um outro país, que idioma eles falam nesse país? É o português? Então eu vou aprender o português. Eu não vou uhum, lá chegar querendo falar holandês. A não ser que eles fiquem no ninho deles, né, no grupinho deles, mas geralmente eles não fazem isso não. Eles procuram realmente mergulhar e fazer o possível para poder se inserir naquilo ali dentro do que eles acham que é importante. uhum. Interessante, interessante. Então, voltando a falar do idioma, assim, continuando na coisa do idioma, você que foi para aí, eu imagino que você não dominasse totalmente o holandês quando você Nada, foi. Ah, nada. você acha importante Zero. a gente aprender antes, ou você acha que, mesmo assim, com toda essa situação, das vezes eles serem um pouco retraídos e tal, você chegar para aprender o idioma no país também é uma opção, assim, válida e não sei, talvez recomendável ou não? Eu tenho 2 respostas. A primeira é, se você vem para Amsterdã, grandes centros, como eu já falei, né, anteriormente, se você vem para grandes centros, você não vai ter muita dificuldade em falar o idioma inglês, né, Ok. não vai ter, zero. Uhum, Amsterdã é uma cidade multicultural, a gente tem mais de 170 nacionalidades aqui, mais de 180 para ser mais exato, né. Então, meio que o inglês é o idioma para que a gente conseguir para todo mundo aqui conseguir meio que se comunicar, né. É uma cidade internacional, Amsterdã é uma cidade uhum, internacional, claro. mas é interessante que você tenha pelo menos um domínio básico, tá. Uhum, Pelo menos o A1 que a gente chama, né, de saber cumprimentar, de saber, enfim, né, a questão do básico mesmo, tá? Porque, por exemplo, eu estou no metrô aqui em Amsterdã, eu estou em Amsterdã, uhum, mas o áudio da sinalização do metrô, da estação, é em holandês, uhum, a sinalização do elevador, lift, uhum, está apenas em holandês, uhum, a sinalização de saída, uitgaan, né, uhum. ingaan, entrada, uitgaan, saída, está em holandês, por incrível que pareça, eu me surpreendo, porque deveria estar nos 2, né, você vai para a estação central de Amsterdã, o cenário já é outro. Você Uhum, vê realmente as sinalizações em inglês, aquela história toda, e é um ponto que os meus clientes sempre me sinalizam: "Michele, como é interessante isso, todo mundo fala que Amsterdã, todo mundo fala inglês e tudo, mas tem palavras aqui que eu não sei nem para onde é que vai", né. uhum, Então é interessante que você venha com um pouquinho dessa bagagem para você não se tornar 100% dependente de ninguém. A não claro. ser que você fale o idioma inglês, e aí você falando inglês, você está vendo ali a sinalização, mas de alguma forma você vai ali perguntar para alguém, e aí você facilmente vai conseguir se comunicar com o vendedor, com o dono da loja, quem quer que seja, a pessoa que está lá na Uhum. rua, enfim.
Uhum. Aí um conselho que eu daria é realmente buscar esse aprendizado inicial, O A1 mesmo pelo menos, então. o A1 pelo menos eu acho que Uhum. já te ajudaria muito, já ajudaria. Entendi. Eu cheguei na Alemanha com A1 de alemão. Eu não conseguia comprar um pão numa padaria. Que raiva. Mas sabe por Passei quê? muita raiva com isso. Pelo menos eu vou te relatar a minha experiência. Você pode ter o A1, B1, B2 lindo no teu curso, maravilhoso, aquela coisa toda estruturada, bonitinha, estudada, mas na prática, quando tu chega para comprar, tu não lembra de nada, nada. A pessoa fala: "Et bonnet, bonnet". Aham. Eu: "O que é bonnet, minha senhora? Pelo amor de Deus, eu quero me enfiar nesse buraco, eu quero ir embora Aham. daqui". É horrível, Então, né. é isso, eu acho que Aham. é independente do nível que você esteja, vai, coloca a cara para bater e vai para jogo, porque Uhum. senão você e o medo é normal Uhum. a gente sentir o medo, né, e aí a gente acaba tendo aquele famoso branco mesmo, né. Nossa, nossa, nem A fala. nossa vida vira uma parede branca, quando a gente Uhum. sai para falar mesmo, né, para colocar em Uhum. prática o que a gente aprendeu de um idioma, Eu faz eu vou te parte. falar, eu vou contar, eu vou fazer uma confissão aqui que eu nunca falei pra ninguém, ninguém. Olha! Eu estava aprendendo, eu estava no curso de alemão, eu acho que eu estava no A2 na época, eu já tinha A1 quando eu cheguei, então comecei no A2 aqui, eu fui no supermercado. E aí no supermercado eu estava procurando, azeite de oliva, né, e peguei esse azeite de oliva e assim, e não tinha o preço do azeite de oliva no Aham. no 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 A lugarzinho lá. etiqueta. Não tinha. Aí eu, sei lá, deixa eu contar com quanto eu tenho de dinheiro aqui, né, porque assim, lá nesse supermercado que eu estava pelo menos, eu não conseguia pagar com cartão de débito, se fosse um valor inferior, eu não lembro quanto era o valor É inferior. como acontece aqui, é 50 euros. Eu tenho um cartão que eu tenho que colocar no leitor, sem Hum. passar senha nem nada, eu posso até 50 euros, por exemplo, né. Então, Você deveria ter um valor mais ou menos então, eu nessa tinha um faixa. valor mínimo, por exemplo, eu chegava lá é o seguinte, para eu poder passar o cartão de débito para comprar, eu tinha que fazer uma compra de pelo menos, sei lá, 5 euros. Eu não lembro se esse era o Aham, valor, tá bom. Só que fora isso eu tinha umas moedas, né, tinha umas moedas, eu contei as moedas assim e tal, e não tinha etiqueta do preço, eu peguei, tinha alguns azeites ali que eram um valor inferior aos 5 euros. Eu falei: "Eu não vou, mas eu não tinha dinheiro suficiente, né, tipo, era aham. inferior a 5, não tinha. E tinha esse sem etiqueta, eu falei: "Ah, eu vou pegar esse aqui". E fui pro caixa do supermercado. Eu cheguei no caixa do supermercado, passei assim, a mina falou o valor lá, né, aí era tipo 4,50 assim, Achtung, 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 é, Achtung. faltava tipo uns 22 centavos, assim. E eu não Ai, soube o que você. fazer, assim, na hora, né. Tipo Meu assim, Deus. eu não tinha dinheiro suficiente, não podia passar o cartão, né, eu travei na hora, eu não consegui falar nada, ela ficou olhando pra mim esperando eu ter alguma reação, sabe, "O que esse maluco tá fazendo aqui parado na minha frente?". Ela percebeu, só fiz assim com a cabeça, ela só pegou a garrafa, assim, de uma maneira muito contrariada e colocou de lado aqui, já olhou pra cara do próximo cliente, porque ela percebeu Contrariada, que tu eu não foi ia levar. simpático, né, contrariada veio. Ela não foi tão simpática na hora que ela foi direta, né, ela foi direta, porque o alemão também tem muito isso de não ficar enrolando, né, não ter meias palavras pra falar as coisas. Mas eu gelei, na hora eu não soube falar assim: "Nein", é muito simples, "Nein, eu não quero isso", ou falar qualquer coisa em inglês, não sei o que fosse, eu não consegui, eu travei na hora, assim, horrível, cara, horrível. Eu fui conseguir me soltar mais com o alemão, eu já estava no B2, eu já estava no B2. Isso porque quando eu estava no B2, eu ainda não tinha feito o teste do B1, né? Eu fui para o curso do B2 sem fazer o teste do B1, e aí na hora de fazer o curso preparatório para a prova do B1, eu tive que frequentar a classe com a galera do B1 ainda. E eu já falava muito mais que esse Uhum. pessoal. E conversando com eles ali, eu peguei confiança de falar alemão. Aí depois disso, aí em casa eu falo alemão, né? Em casa, aqui também minha mulher é alemã, então a gente fala em casa, a gente fala alemão. Então eu não tenho problemas mais, né? Óbvio que me falta vocabulário e tal, né? Não sou uma pessoa que posso falar para você que domino totalmente o alemão, mas eu falo muito bem, me comunico com qualquer pessoa, em qualquer situação. Não Você já talvez. quebrou a barreira do medo de escutar, Ah, do com medo certeza. de não entender, que é Uhum. muito eu acho que é o ponto principal, né, você realmente você tem que se submeter a isso. Todos nós que vamos morar fora e que a gente está
desse trocar pneu com o carro andando, a Uhum, gente passa por isso, é normal que a gente tenha esse medo, né, uhum. a comunicação a gente, porque quando a gente muda, a gente perde o ponto-chave, né, a base de qualquer coisa na nossa vida para viver, que é a nossa comunicação, Das né. relações, qualquer tipo de relação você precisa Para saber se tudo, comunicar. nas nossas Uhum, relações interpessoais, para o nosso trabalho, para você marcar uma consulta no médico, para você ir no supermercado, encontrar uhum. o seu azeite e saber se você Nossa, sabe ou que perguntar o preço. vergonha. Gente, imagina uma coisa dessa, o básico, Aham. você está no Brasil, pega um óleo e vê que não tem preço, o que você vai fazer? Vai lá na caixa e diz assim: Moça, pode olhar isso aqui, quanto é que custa?". É a coisa mais simples do mundo. Isso se torna a coisa mais complexa quando você muda de país e não tem o domínio do idioma, né. Pois é, foi Então exatamente isso. desenvolver isso em você, trabalhar esse mental também, é muito importante para você Uhum. entender que você vai passar por isso e vai ter muito mico, meu filho. Vai ser um mico não, vai ser um King Teve. Kong enorme. É que a entrevista não é comigo, senão eu teria um monte para falar. Eh, Voltando a falar de outros desafios, então, de quando a gente muda, a gente Uhum. falou que um é aqui que realmente é a parte da comunicação. Sim. E levando tudo isso em consideração, o que que é mais desafiador para a gente construir uma carreira internacional? Né, a gente chega num país novo, que às vezes também a gente não conhece a legislação, a gente não sabe como são os clientes e tal. Qual que é o maior desafio, então, para a gente construir ou consolidar, inclusive, uma carreira morando em Amsterdã? Você precisa entender que você, para a sua construção da sua carreira em Amsterdã, você precisa, e eu acho que isso se replica, se estende para outros destinos do mundo, é uma característica principal, paciência, certo? Primeira coisa, paciência. Por que você precisa de paciência? Porque você precisa entender que o sistema é mais burocrático, tanto para a questão da transformação do seu diploma, para o reconhecimento do seu diploma. Você vai chegar aqui e pode perceber, dependendo da sua graduação, né, da sua formação acadêmica, que aquele seu trabalho aqui, ele tem um nível um pouco menor, né? Então você precisa, primeiro de tudo, entender como funciona o sistema daquele lugar, né? Falando de Amsterdã especificamente, você precisa saber se a sua profissão ela é reconhecida aqui, né? Precisa, sendo reconhecida, você passa por esse processo burocrático de oficialização, de formalização, saber quais são as formas de você ir buscar essa oportunidade também, que são diferentes, o modelo de currículo. Então, o primeiro ponto é a paciência e o segundo ponto, eu diria, a informação, de buscar a informação, né? E partindo daí, você vai entender quais são as oportunidades que você tem disponíveis para você naquele momento, né? Eu acho que o passo a passo, mais ou menos, seria esse, para todo mundo. Eu estou falando de uma forma bem genérica, porque Uhum. eu não gostaria de deixar só o meu caso, e sendo que a minha experiência vai ser completamente diferente de quem está assistindo Claro. aqui e Uhum, assim por diante, né? Mas eu uhum, diria que paciência e vá buscar informações dentro do que você tem como experiência e como formação que você adquiriu no Brasil, trazendo para cá. O uhum, inglês é muito importante, tá? O uhum, inglês eu diria que para você ter uma boa oportunidade aqui, você precisa realmente ter o domínio do inglês e buscar aprender o holandês, porque uhum, embora tenha muitas multinacionais aqui instaladas, né, inclusive a primeira multinacional do mundo foi aqui, né, uhum, aconteceu aqui, você vai encarar situações em que eu conheço pessoas que já com inglês fluente, com formação muito boa, perderam oportunidades de trabalho por não entender o holandês. Aí a gente volta de novo para a história do idioma, né? Quer uhum, queira, quer não. uhum, Então, eu diria que tenha paciência para você transformar toda essa documentação para esses processos burocráticos que estão por vir, né? Primeiro para a sua residência também, para a sua documentação, antes mesmo para você ser gente aqui, para você uhum, ter um DGID, para você ter um BSN, que são as documentações daqui, para você uhum, virar um embrião, para depois você, de fato, ir atrás dessas oportunidades. Então, por isso que eu falo tanto da paciência. uhum. Você Precisa sempre teve realmente. uma veia, assim, empreendedora na sua vida? Você sempre buscou você mesmo resolver os seus problemas profissionais, digamos assim: "Ah, eu vou trabalhar aqui na minha mesmo e eu quero que o resto se dane"? Não, não, eu não, essa veia empreendedora, eu acho que eu sempre herdei,
das políticas das empresas que eu atuei no Brasil, porque a gente sempre Ah, tem aquela questão do olho do dono, né, de uhum, ter o olho do dono, de você vestir a camisa da empresa, aquela coisa toda. E eu sempre trouxe isso muito como um DNA mesmo de trabalho, né, de buscar trabalhar sem ter ninguém puxando no meu. Claro que tem hierarquicamente, né, tem aquela claro. pessoa que você tem que Uhum, responder, que você tem que dar satisfação, mas eu sempre procurei trabalhar muito nessa máxima de que eu não quero ser chamada atenção ou não eu uhum, por excesso de liberdade, né, enfim, então eu sempre tive e é a característica muito forte do empreendedor, né, o empreendedor uhum, ele tem que buscar realmente essa ele tem a autonomia de ter o trabalho dele, mas se ele não fizer nada, se ele não fizer o negócio acontecer, nada acontece, uhum. né, então é um movimento duplo. Então no Entendi. meu caso eu sempre busquei, né, essa parte de desenvolver esse trabalho mesmo meu, né, dando o meu Uhum, melhor para que a empresa crescesse. Agora eu estou do outro lado da uhum, história, né, onde eu uhum, cuido de tudo. uhum. E a responsabilidade eu sinto o mesmo peso, como se eu Claro. tivesse em uma empresa, sabe, não eu acho que é até maior, porque eu dependo exclusivamente de mim, Uhum, né, uhum. falando da minha empresa especificamente, Claro. né, Uhum, do meu uhum. trabalho. E agora me fala uma coisa, mudando um pouco de assunto. É uma curiosidade que eu tenho, porque eu não conheço tantos holandeses assim, a ponto de poder criar esse marco na minha cabeça de entender isso. Do que os holandeses têm mais orgulho, assim, do seu próprio povo, do sua própria, do seu próprio país, né? O que que eles acham, na opinião deles, que foi a contribuição deles para o mundo? Eu vou te falar uma frase, que ela é uma citação, uma frase muito conhecida aqui na Holanda, entre eles, e até para a gente que é de imigrante, né, também, que diz o seguinte: "Deus criou o mundo e os holandeses criaram a Holanda". Ou, isso é É forte. forte, é muito Uhum, forte. Mas isso tem um simbolismo, porque a maior parte da comunidade aqui, mais nomeadamente no norte do país, é ateu, né, ok. então eles Uhum, meio que eles têm essa máxima dentro deles, por quê? Vamos interpretar essa frase, tá? Ela é forte, ela pode até parecer arrogante, mas por que que eles se orgulham disso? Porque realmente, o país, ele foi um país construído, ele foi um país levantado. Isso tudo aqui era água, onde eu estou pisando uhum, agora aqui era água, né. Então, um terço do país está abaixo do nível do mar, boa parte do que existe hoje aqui, como Amsterdã e outros grandes centros, sequer existiam, era tudo água, então foi estanca, foi drenagem, foi o trabalho que eles fizeram na questão do comércio marítimo que impulsionou e trouxe esse desenvolvimento para cá, né, também, porque isso tudo só aconteceu por conta de tudo que eles fizeram antes, em questão do desenvolvimento do comércio marítimo, uhum. nas Índias, enfim, naquela história toda Até que a no gente sabe. Brasil, eles estiveram no Nordeste também durante Sim, que ocuparam é o a Nordeste durante um VOC, tempo. né, Uhum, Companhia das Índias Ocidentais e das Índias Orientais. Então o resultado dessa exploração toda resultou em trazer desenvolvimento, né, pro não só para Amsterdã, que foi o principal porto comercial por muito tempo, né, durante o século XVII, mas, também trazer esse desenvolvimento de crescimento, né, uhum, então trazer por isso que Amsterdã é uma cidade tão internacional, porque muita gente veio para cá também contratadas, trazidas para realmente fazer esse país se levantar, né. Então eles uhum, têm muito orgulho disso, do como eles, tratam o país até hoje, de como esse país foi levantado, de como ele foi uhum, construído. Sobreviveram a inundações, a pragas, pestes, guerras, então eles têm um orgulho realmente genuíno e é admirável, tá. uhum. Eu vejo que realmente eles não deixam passar nenhum momento que remeta a essa história, né, para que eles possam sempre estar com essa lembrança viva e sentir orgulho do que foi construído até aqui. Nossa, que legal, legal, porque é legal você ter realmente uma coisa legal para ter orgulho, não apenas dos Sim, seus jogadores de futebol. Não é uma é. crítica ao Brasil, tá, eu tô É, falando mas de modo geral. eu entendi o seu Uhum, ponto de vista, porque uhum, é assim, eu estava até assistindo, acho que eu não me lembro qual foi o Instagram que eu estava assistindo, mas, qual é a percepção que o estrangeiro X tem do Brasil? uhum, Infelizmente, o que foi divulgado há décadas do nosso país, não foi a Infraero, que tem uma sede aqui em Amsterdã, por sinal,
né? Uhum. Que é uma das grandes empresas do mundo, contratadas inclusive por holandeses, né, nos seus aviões e tudo. Não foi pela sua capacidade intelectual. Infelizmente, o Uhum. que foi divulgado foi o que a gente sabe, né? É o futebol, é a Carnaval. carnaval, Uhum. enfim. Uhum. Eu entendi o seu ponto de vista. É É, bem, não, mas é bem legal. coerente. É legal. Momento polêmica. Para a gente entender de uma vez por todas essa história, né, sobre a Holanda. O que que pode, o que que não pode na Holanda em relação a uso e ao consumo, compra, venda de entorpecentes, de drogas, vai. Não vou falar Tá, entorpecente, porque eu não vamos sou falar. policial, mas você entendeu a minha pergunta. O que que Entendi. pode, o que que não pode, o que que é permitido, o que que é mal visto, o que que não é, e esse tipo de coisa. Você conhece mais ou menos isso aí? Sim, conheço bem, Opa, vamos e como se originou e por que que isso tudo acontece aqui, tá? Os holandeses, eles têm outra característica muito interessante, que é essa questão de ser incipiente em regras e leis e sistemas de gerenciamento, tá? Muito do que existe hoje no mundo, por exemplo, o modelo econômico financeiro que nós temos hoje é graças ao que aconteceu aqui, né, nos Países Baixos, mais precisamente em Amsterdã. Na década de 60, nós tivemos uma imigração forte de orientais aqui, né, mais precisamente da China. E esse grupo começou a fazer a comercialização de maneira inapropriada na região que hoje é chamada como Red Light, mas ela tem o nome de The Valley, tá? Ok. Uhum. Essa comercialização provocou uma onda realmente de comercialização ilegal, tanto da cannabis como ópio e aquelas outras coisas, né? Uhum. Isso fez com que a polícia, né, tomasse alguma decisão em relação àquilo ali, e o governo teve que realmente intervir. Só que eles são muito inteligentes nesse aspecto. Eles não vão para o embate de cara. Ok. Quando precisa, eles fazem, né? Mas eles são muito de dialogar, de conversar e de estruturar, né? Tentando trocar em miúdos, vamos organizar essa bagunça aqui? Vamos Uhum. fazer uma bagunça organizada, né? Uhum. Então, foi a partir daí que houve um conjunto de leis, que é chamada de Opium Vet, tá? Essa Opium Vet determina uma série de regras para que as pessoas possam fazer o uso disso, né? No caso da Uhum. cannabis e do ópio e etc. Que foi a partir daí que houve a criação, a determinação de um espaço específico para o consumo, que hoje é conhecido como os coffee shops, Ok. tá? Então, viu o nome Coffee Shop Amsterdã? Não é para tomar café, por favor, Não gente, é. tá? E não tem café lá. Ou tem café e. Até tem, Ah, tá alguns bom. Então tem têm, mas, café e tem mais tem, outras mas opções. o ponto-chave não é o café, eu te Tá bom. garanto. Uhum. É realmente a comercialização da cannabis. Então, Uhum. eles estruturaram uma série de regras ali para que as pessoas possam ir ali, olha, você só pode ir nesses locais específicos e fazer um consumo até determinada quantidade, que aqui é Uhum. 5 5 gramas. gramas. Isso. Uhum. E fazendo uso dentro do coffee shop, tá? Ok. Então, o que existe não é que a cannabis, a maconha, ela é legalizada, ela é tolerada, Uhum. Ela é que é diferente. descriminalizada, não é? Isso. E aí, Entendi. esse uso fora que acontece, você vai passar ali naquela região do The Valley, né, na região da Red Light, você vai sentir um cheiro realmente forte, né, porque as pessoas elas saem de um lugar meio que abafado, né, um lugar Uhum. fechado, e aquilo ali, cigarro, você já sente a pessoa, quando a pessoa fumou um cigarro, você já sente, imagina um cheiro daquilo ali, né? Eu sou Uhum. alérgica, então tu imagina Uhum. aí o meu drama, né? Aquela região ali, nem que você seja passivamente, mas você, nem que você não queira, você sente aquela fumaceira, aquela coisa ali. Mas é assim que funciona aqui, tá? Ela é tolerada. Você vai ver Uhum. realmente, você vai ver gente nas ruas com. Vai, eu não vou dizer Uhum. não vou querer dizer que dá uma de romântica, dizer não, é só Uhum. dentro do coffee shop que funciona. Acontece, gente. Você vai no Uhum. Fondeu Park, você vai ver alguém fazendo uso pessoal e tudo, mas não é aquela coisa assim, também abrir a porta de casa e sentir o cheiro, entendeu? Não é. Se abrir a porta de casa, você vai topar com um maconheiro. Não é isso, Brasil. Não, Não e é nem isso. pode. E eles Ok. fazem um acompanhamento muito forte aqui.
Uhum. tá? A gente saiu de uma média de 300 coffee shops no início da década para menos de 150, o que a Ok. gente tem hoje. Uhum. Então, eles colocam você está entendendo onde eu quero chegar? Aos pouquinhos, eles vão colocando uma série de normativas, Uhum. vão debatendo, vão conversando, conversando, até que, quanto você menos espera, ali já virou uma lei, né? Uhum. E tem que se seguir, tá? Inclusive, está até em discussão, isso aí já faz, ó, anos esquecido. Eu nem sonhava de saber que vinha morar aqui nos Países Baixos, essa discussão já existe, tá? Que é a questão de quem pode frequentar os coffee shops, né? Ok. Que hoje o turista ele pode chegar lá e fazer o consumo, que é inclusive o que muitos fazem, né? A maioria que está Interessante. ali é mais de turista até do que do próprio Amsterdã. Amsterdã, muitos deles não veem nada demais daquilo ali. Uhum. Enfim, e o que está em pauta é fazer com que seja apenas os cidadãos, né, ou as pessoas que tenham a documentação holandesa, que possam frequentar esses lugares. Então, Os caras estão querendo tá tirar do turista tirar do o. turista, Oh, caramba, tirar do mano. turista, mas isso ainda Ah, está em discussão, tá? Não é algo claro. que é uma pauta e é um projeto de lei que a Uhum. prefeita de Amsterdã quer tocar para frente, Uhum. mas não sei, tem muitos interesses por trás disso Claro, também, porque é né? isso que eu ia te falar, porque assim, pelo menos o pessoal do turismo, né, que trabalha com turismo, vê nisso também. Eu acho que ninguém deixa de ir pra Holanda porque se fuma maconha nos coffee shop, eu acho. Mas muita Sim. gente talvez vá por curiosidade, por querer conhecer e tal. Talvez isso, eu não sei, eu não É, tenho dados, né, para falar sobre isso. eh, a maior quantidade de pessoas que vão para os coffee shops efetivamente para o uso, né, para frequentar e enfim, são os ingleses. Os ingleses estão no topo da no topo da lista aí de visitação. Não tem uma explicação Ingleses. para isso não, né? Não existe uma. Eu vejo que eles gostam de fumar, né, Ok. então Uhum. não vejo que é porque Uhum. eles têm essa ligação com a bebida também, né, e Nossa. Uhum. criação do gin, aquela coisa toda, Uhum. né. Uhum. Mas eu vejo que eles realmente vêm para cá e gostam e fazem, acontecem, e fazem bom uso daquela região ali. Inclusive é esse tipo de turismo que a prefeita, né, a prefeitura de Amsterdã já há um longo tempo vem colocando uma série de restrições aos poucos para fazer com que deixe claro que Amsterdã não é só aquilo ali. A Não é gente só está aquilo. falando Uhum. a gente está falando de um quarteirão, gente, 2, 3 quarteirões, uma Uhum. rodada, né, uma região muito pequena. Você já veio a Amsterdã? Ainda não fui, Não? Pois ainda quando não você conheço. vier, você vai perceber como é pequeno, perto da proporção que essa cidade tem para oferecer, de outras coisas. Uhum. E quando eu faço meus tours com meus clientes ficam assim, eh, existe eu acho interessante falar da região, explicar o porquê, né, como eu estou explicando aqui, elucidando alguns pontos, mas eles ficam assim: "Nossa, eu pensava algo completamente diferente de Amsterdã, do que você está me Ok. mostrando aqui", né. Uhum. Então é muito interessante quebrar essa ideia, né, de que é só aquilo ali. Porque é assim, um ou Uhum. 2 e 3 quarteirões que se resumiram a definir Amsterdã. Uhum. Vai para Amsterdã, né? Já vai Vai para Amsterdã, sei o tô que você vai sabendo. fazer lá, hein. Aham. Não, é porque inclusive eu ia te perguntar sobre o Red Light District também, porque assim, eu não entendo, eu não sabia, pelo menos para mim agora tá claro o que não é, né, Amsterdã, mas o que seria o Red Light, no sentido de que ali é um lugar também que tem bares de todos os tipos, tem baladas, não sei o que e tal, e tem esse movimento também, ou só tem esse tipo de movimento lá, né? Só tem, tipo, galera que Não, quer fumar olha. maconha, prostituição, não sei o quê. Não, Red Lights ela tem quem bem souber explorar, inclusive que quiser me contratar, vai saber explorar muito bem aquela região. Existe essa parte eu, por exemplo, tenho rinite, né, Uhum. não é muito legal, mas tem uma outra parte que você pode aproveitar também. Você sabia que existe uma igreja secreta na Red Lights? Oh, Católica? não. Temos. Você Uhum. sabia que tem um templo budista na Red Light? Caramba! Aham. Não, né. Não. Uhum. Então, você sabia que tem uma igreja protestante na Red Light? Tem para todos os Então gostos ali, né? então, você tem ótimas cervejarias para Uhum. experimentar,
Você tem igrejas secretas, que hoje é um museu que você pode visitar. Você tem a construção mais antiga de Amsterdã, que você também pode visitar. Você tem restaurantes ótimos ali naquela região também que você pode aproveitar. Tá? Então, claro que à noite o cenário ele muda um pouco, né? Fica meio aquela muvuca, aquela confusão, aquela coisa meio carnaval com Você percebe que já existe um aquele movimento ali. carnaval com vitrines, né, e aquela Sei. coisa toda. Hã. Mas por quê? Porque Amsterdã, ali era onde era concentrado a parte de trânsito, né, do porto de Amsterdã, se concentrava Uhum. ali naquela região. E como o comércio marítimo foi algo que foi bem atraente para o mundo todo, então vinham muitos marinheiros para cá, para Amsterdã, muitos, no século XVII. Né? Então, aquele intervalo ali do De Wallen, que é a região da Red Light, entre a Praça Dan, que é onde acontecia a troca de mercadorias, aquele intervalo ali é exatamente onde fica localizado a Red Light. Uhum. Então, vinha muito marinheiro para cá. Marinheiro chama o quê? Eu não Mulheres, né? isso. Aham. E aí as meninas iam e Uhum. trabalhavam, né? Aí começou a Só existir a que, oferta, né. Uhum. só que Porque tinha ainda uma no demanda. século. Isso, Uhum. existia uma demanda, né? Uhum. E por quê? Porque os marinheiros ponto de preocupação, porque as famílias de Amsterdã estavam altamente preocupadas com essa questão dos marinheiros virem para cá e não quererem mais casar, não quererem mais ter Uhum. nenhum relacionamento formal com ninguém. Eu tenho aqui as meninas para Uhum. satisfazer os meus desejos, então eu não preciso mais me casar, né? Uhum. Então, o que aconteceu foi que ainda nesse século houve a proibição, na época também da Reforma Protestante, né? A proibição desse trabalho das meninas, né? Uhum. E aí, com a vinda de Napoleão, das tropas, a invasão de Napoleão Bonaparte, Luiz Bonaparte, em Amsterdã, a gente tem aí o retorno, né? Aí por volta de 1810, 1804, 1810, a gente tem aí o retorno desse trabalho das meninas, né? E Uhum. só em 2000 que esse trabalho ele foi realmente formalizado. As meninas aqui têm KVK, que é o nosso CNPJ, elas têm Uhum. carteira assinada, elas têm todos os direitos reservados, férias, 13º, todo alugam aqueles espaços ali, não é algo Uhum. assim também de uma hora para outra, né? Cheguei, vou me instalar aqui, posso ficar aqui na esquina que não é Uhum. assim. Existe toda uma regra, regime de Uhum. regras e leis que os holandeses também colocaram para formalizar e centralizar e deixar não só ali, você vai ver também em outra rua, muito próxima da Praça Dan, na parte de trás. Você vai ver na Spelstraat, que chama. Você vai ver Uhum. também, você vai ter oportunidade de ver, mas é aquela região ali, e mais umas 2 ruas fora da Red Uhum. Light. Você vai ver. Assim como coffee shops também, tem outros coffee shops além da Red Light. Você vai ver coffee shops em outras regiões também. Mas não é Uhum. tanto como o fervo que acontece ali na Red Light. Então, só Uhum. para que vocês possam entender o contexto histórico, né, Uhum. disso. Mas não é Uhum. só isso que tem na Red Light, tem muito mais coisas. Então, como essas que eu citei, né? Então, Uhum. dá para aproveitar bastante aquela região ali. Tá, imaginei. Eu queria só confirmar. E me fala uma coisa, tem algum aspecto na sua vida que você se tornou um pouquinho holandesa já? Ou sei lá, menos brasileira por morar na Holanda? Características holandesas, né? Isso. Olha, agenda. Ai, a minha agenda, que tá aqui, ó, minha agenda. Aham. Minha agenda. Tudo agora é agenda. Ok. Eu só não perdi um pouquinho. Eu tenho amigas brasileiras aqui, né, que me ligam: ah, tá fazendo o quê? Ah, vamos se encontrar? Pronto. Isso, Uhum. isso eu não abro mão de jeito nenhum. Sabe que eu perdi isso? Eu não tenho Sério? mais isso. Uhum. Ah, mas eu ainda A coisa tenho. Acho que é porque eu tô espontânea. recente ainda aqui, né? Um Ah, é pouquinho recente, verdade. né? Perto de você. Quanto tempo você tá na Alemanha? Eu tô desde 2012, quase 10 Ah, anos. então daqui Uhum. para lá eu ponho o Daqui encontro para na lá, agenda também. daqui para lá. Não, mas essa coisa da espontaneidade realmente com eles é Oportunidade. muito difícil aqui. É muito É, difícil. não, aqui Você também, pode até da mesma tentar, forma. mas. É, Uhum, da mesma forma. Eu acho que também a questão de não se importar com o tempo, no uhum, começo, eu olhava para o tempo e ficava, meu Deus, está chovendo, não vou sair de casa. uhum. Não vou fazer isso. Ai, Agora, gente, se está você chovendo esperar demais. fazer sol para sair de casa, você vai Não, ficar 9 meses trancada aí. não.
Então já vou muito bem plena com a minha boa capa de chuva, com a minha boa roupa de frio e saio e vivo, porque senão você não consegue, porque aqui o tempo é algo muito instável, né? Outra característica também é, tipo, eu acho que você já fez isso. Eu jamais faria isso no Brasil, né? Eu vou numa padaria, vou a algum lugar, eu me arrumo minimamente para poder, Sério? né? Minimamente para poder ir lá e comprar as minhas coisas e tal no supermercado, Aham. né? Aqui, quem nunca? Quem nunca? Tá com a roupa de dormir, colocou o casaco e foi no supermercado. Vira- Tem um amigo meu que fala que eu me visto como o seu Madruga. Eu tenho o gosto de roupa como o seu Madruga. Então imagina, eu já era assim lá. Imagina aqui. Enfim, eu acho que é aproveitar quando tem o sol, celebrar a Uhum, vida do sol, eu acho que isso também são características e ser mais direta também, eu acho que hoje eu uhum. tenho sido até a minha família percebe um pouco dessa Estranho um pouco. mudança, estranha um Uhum, pouco, mas porque realmente é a nossa realidade daqui, né. Se você gostou, você diz como você falou, né, se uhum. tiver bom dia, pode falar bom dia, se não tiver no bom dia, pode falar. Então eu acho que essa franqueza eu estou já adquirindo aos poucos. Uhum. Legal. 3 rolês que eu não posso deixar de fazer na minha visita a Amsterdã. Boa. Primeira de todas, Michele, né, o roteiro da Michele, como ela dicas imperdíveis, né, Ok, dicas dicas imperdíveis. imperdíveis da Michelle. Primeira de todas é você fazer um passeio de barco, para Oh, você legal. entender, Uhum, né, por que que esses canais foram eleitos aí Patrimônio Mundial da Unesco, porque realmente são muito bonitos, né. E é bonito agora, mas tem toda uma história por trás que não era tão romântica assim, mas no uhum. meu tour eu explico isso. Anne Frank House, acho que é muito importante, né, Claro. quem tiver essa Uhum, possibilidade de conhecer. Um ponto de atenção em relação a Anne Frank House, gente, aqui é só escada, tá? Não tem elevador, então, pessoas com deficiência precisam ter um ponto de atenção em relação a isso, tá? Só uhum. dando um alerta aqui, porque às vezes a pessoa tem uma expectativa e pode ser que não te atenda, tá É uma bom? casa de 2 andares? Como que é? São 3 andares, né, você São tem o 3 andares. sótão isso. Só Uhum, que aí você precisa ir pelas escadas, né, para poder uhum, percorrer e chegar até o local, tá? uhum, uhum, Eh, Anne Frank House eu acho que é interessante para mim, né, na minha visão é muito uhum, importante saber, conhecer, passear pelo Jordão para os uhum, brasileiros também, que também fica naquela região. Eu acho que se perder ali naqueles canais é a melhor coisa que existe. uhum. E o que mais que eu posso falar? Já falei Já 2, né? Já você falei falou 3? você falou passeio de barco, você Passeio de falou barco, Anne Frank House, se a perder casa da pelo Anne Frank Jordão. e exatamente, já foram os 3. Então, E se você é uma fresse vocês e eu vou desculpa, eu vou dar só uma que é para mim é a primeira de todas. então deve. Uhum. Faça um tour comigo, que vai te Isso, eu ia ajudar falar muito. isso, olha, olha a É transmissão um do bônus. pensamento. Eu ia falar assim, você que está vendo, está escutando o que a gente está falando aqui, se você quiser saber de mais passeios, procura a Michelle. Mas sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Não é querendo só dizer: "Ah, vou vender meu peixe aqui". Não. É muito importante e eu acho muito massa isso, eu acho muito legal, porque a percepção que as pessoas têm quando vêm para Amsterdã é uma, Uhum. né, por conta das Do que a informações gente que já conversou. já foi Uhum. conversado, Uhum. e também por conta de algo por exemplo, as pessoas vão no Palácio Real, na Praça Dam, você vai olhar para aquilo ali já teve gente que falou para mim: "Michele, eu vim da outra vez em Amsterdã, eu olhava para aquilo ali e disse assim: 'Qual é a graça disso?'", Uhum. né. Mas não sabe qual é o contexto histórico que existiu ali, não sabe a importância, né, daquele lugar, ou passou por lugares que você não olhou para o chão e viu que tinha um detalhe no chão. Então Uhum. são pormenores, são coisas que vão enriquecer a tua viagem, né, e principalmente para as pessoas que não vão passar muito tempo, porque quem vem para Amsterdã vem para passar o quê? Tem gente que vem para passar um dia. Uhum. Ou vem passar 2 dias ou 3 no máximo. Uhum. Então, o ideal é que você tenha esse apoio de um profissional, porque aí você consegue ter um panorama primeiro inicial dessa cidade, você consegue enxergar ainda mais possibilidades, né, dentro do que essa cidade tem para oferecer. Porque Amsterdã é uma cidade pequena, mas tem tanta coisa para se fazer aqui, Uhum. tanta coisa, que você pode se perder.
E viu, mas no final não viu nada, né. uhum, Tem muita gente que me fala isso no meu Instagram, muita gente me uhum. manda direct e fala assim: "Michele, o que você mostra nos stories não é nem um terço do que eu fiz aí. Uhum. Na verdade eu não vi nada, eu tô vendo porque você tá me mostrando, tô arrependida". Eu digo: "Pois Arrependido volte, de não ter te contratado. pois volte e faça". Então o conselho que eu dou, claro, cada um dentro das suas possibilidades, sendo possível, faça isso, que isso vai Uhum, enriquecer ainda mais a sua experiência. uhum. Legal. Agora, assim, eu tenho umas perguntas que uns amigos me enviaram, então você responde se você quiser, tá bom? Assim, Tá ótimo. tipo, não é nada também, é tudo relacionado à cidade também, não é nada assim, Não, não se enfim. preocupe, eu respondo tudo, pode perguntar. Tá, a Joyce, que é uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, ela nunca teve também Em na Amsterdã. Holanda, em Amsterdã, eu acho que ela não sei se ela chegou a visitar a Europa, mas ela pergunta a respeito das bicicletas, porque ela leu em algum lugar ou viu em algum documentário que apesar de ser a Amsterdã ser uma cidade muito segura, quando se trata de bicicleta, você tem que ficar esperto porque a galera rouba mesmo, é verdade? Acontece, Uhum, acontece sim, tá. Existe uma política de regras aqui também uhum, para o bom uso das bicicletas, tá. Mas também tem o outro lado. O que que acontece muito aqui em Amsterdã, falando de bicicleta? uhum, Acontece que os intercambistas, pessoal que faz intercâmbio, né, pessoal das faculdades, quando termina curso, tem aquela bicicleta que vale 60 euros, não quer se livrar dela e joga no canal. exa Aff, Acontece. Em média uhum, cai por ano, não, vamos tirar esse cenário que a gente está aí de 2020 para frente, tá. Mas no normal, uhum. existe até a limpeza, todas as segundas-feiras existe a limpeza dos canais para Oh, desobstruir a passagem, né, dos e barcos? Uhum, exatamente, acontece uhum. uma verdadeira pescaria de De bicicleta, bike. Olha, caramba. porque cai em Aham. média 15.000 bicicletas por ano nos canais. Caem, né? Caem. Cai, tem a força Aham. do vento, tem o pessoal que coloca na beira do Ah, canal que não tem proteção e cai, porque aqui venta muito. uhum, Tem a bicicleta que está estacionada no lugar onde é o carro, e o que é que o carro faz? Vai, estaciona, não está nem aí, e a bicicleta uhum, cai no canal. Tem esse povo dos intercâmbios que termina o curso e joga a bicicleta do canal para comemorar. E acontece também de ter, eh você estacionou um determinado tempo, você tem um tempo para estacionar, dependendo do estacionamento aqui. A prefeitura faz o acompanhamento disso, etiqueta a tua bicicleta e uhum, coloca lá a data e a hora. 24 horas depois, ele vai voltar para perceber se a tua bicicleta está lá ainda com a etiqueta. Se uhum. tiver, eles vão levar a sua bicicleta. Caramba, um Aí na reboque cabeça ba da pessoa fica o uhum. quê? "Ah, roubaram minha bicicleta". Nananina não, você estacionou no Ah, lugar indevido, porque até lugar para estacionar bicicleta tem aqui, gente. Você não pode colocar interessante. em qualquer lugar não. Na Aham, estação central tem esse estacionamento rotativo, e eles estão criando outro ainda para 7.000 vagas de uhum, bicicleta, né. Então, é isso, acontece roubo sim, acontece, tanto que tem marcas aqui que colocam seguro, principalmente as uhum, elétricas, tá, que elas uhum, são bem caras aqui, mas geralmente, via de regra, eu tenho a minha bicicleta de 100 euros, de cento e uhum, cinquenta euros, que é fácil, se levar, levou e acabou-se a história. Mas sempre tem alguém que você conhece que ou levaram ou uhum, aconteceu isso que eu falei, a prefeitura uhum. pegou e acontece muito, viu, principalmente na região da estação central. Você vai ver um Ok. caminhãozinho cheio de bicicleta, ali a prefeitura levando, porque a pessoa está ali, ó. Uhum, A do meu esposo estava estacionada aqui, perto da minha aham. casa, e ele viu a etiqueta Não e fez nada? esqueceu de pegar. Quando foi no outro dia, cadê a bicicleta? Aham. Rebocaram a Então, bicicleta do rapaz. acontece de tudo. Eu Aham, diria, para falar do uso da bicicleta, de andar de bicicleta em Amsterdã, eu diria para você que é mais perigoso você andar a pé do que de bicicleta em Amsterdã. entendi, entendi. É Porque uma boa você dica. tem bicicleta para tudo que é lado aqui. Você virou meus clientes, quando eu estou em tour a pé, eu fico direto: olha a bicicleta", Uhum. e fico segurando, puxando, para poder não acontecer nada, porque fica tão deslumbrado com a imagem, com as coisas, quer tirar foto de tudo, aí tá ali parado, tira uma foto e é atropelado em Amsterdã por uma bicicleta. É. Tem nada mais simbólico do que isso, ser atropelado por uma bicicleta em Amsterdã. Seria uma experiência única. Isso aí a gente não pode discutir, né, porque seria Mas uma baita de uma experiência. eu não quero que meus clientes passem por isso.
Melhor não, porque a lembrança daí do passeio não vai ser a das mais agradáveis, entendeu? Então, né? É. Ai, senhor. Bem, o Brandon, que é meu parceiro aqui, do canal, ele tá perguntando a respeito, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, sobre se o pessoal também, os holandeses também curtem usar também drogas, ou se é uma coisa mais para turistas, né? Eu acho que você falou um pouco disso já, né? Que Fica principalmente. mais a cargo. Eles usam sim, tem alguns, né, que usam, Uhum, mas aqui também tem muita questão do uso medicinal da ok. cannabis, tá? Uhum, Para tratamento de doenças e pesquisas que estão bem avançadas aqui nesse aspecto. uhum, Inclusive, para você ver como o negócio é tão estruturado, que para essas pessoas que são viciadas, elas são uhum, cadastradas na prefeitura, eles vão na farmácia, pegam o medicamento que traz aquela sensação para eles do prazer, né, do uhum. uso, e a prefeitura acompanha essas pessoas. Para Que você ver interessante. como é um Uhum, negócio, assim, bem não é de qualquer jeito, né, não é só uhum, deixar e quem quiser que use. uhum, Os viciados têm esse acompanhamento, as pessoas que fazem o uso constante. uhum. Interessante, interessante. E o Eduardo, meu brother que mora em Miami, ele tá perguntando a respeito de trabalho e mão de obra também estrangeira na Holanda, se é bem-vindo isso ou se é muito difícil como estrangeiro arrumar um trampo para ir para trabalhar no país e tal. Principalmente com a saída do Reino Unido, né, da União Europeia, a gente tem um cenário onde é favorecido, né, essa questão das Uhum, multinacionais aqui, inclusive, por exemplo, a prefeitura de Amsterdã, ela costuma fazer o quê? Ela coloca toda a estrutura física, internet, energia, todo o espaço, só para a uhum, empresa vir e se instalar nela. legal. Então, eles dão esse incentivo. Falando do trabalhador em si, por exemplo, vagas como TI aqui, Sempre precisa, né? Uhum, sempre, é impressionante, né? No mundo. uhum, TI aqui, você fala o inglês, coloque aí o seu currículo para jogo por aqui, que com uhum, certeza você vai ter alguma oportunidade aqui, uhum. tá? Ah, legal. TI, a Uhum, parte de comércio também é bem atrativa, eles chamam bastante gente para cá. uhum. Então, eu diria que E- essas duas áreas são para quem tem, né, essa formação nessa área, tem grandes possibilidades de vir para cá, se quiser, uhum, assim, fazer. uhum. É uma pergunta muito complexa, a mais complexa de toda essa entrevista. Você está feliz? Estou, estou, né? Eu posso dizer que não é o ser, mas o estar, né? No sentido da palavra, porque no começo não poderia dizer que eu estava feliz, porque eu estava em conflito e ainda estou, né? Mas a diferença é que agora eu consigo administrar melhor essas Uhum, situações do que a Michelle de final de 2018, quando chegou aqui. Foi uhum, bem complicado, eu pensei muitas vezes em voltar, porque não conseguia me encontrar, né, me encaixar, mas graças a Deus eu consegui, né, encontrar algo que me faça feliz e ao mesmo tempo eu consiga vivenciar e conseguir ter a minha vida como eu preciso ter aqui. uhum, Hoje eu posso me considerar uma pessoa que estou feliz. uhum. Michele, muito obrigado pelo seu tempo. A conversa foi boa, né? Foi ótima, foi ótima. Ótima como poucas que eu tive aqui. Muito Oh, obrigado. coisa boa, coisa boa. Fico muito feliz, eu agradeço pelo convite, tá? E quem quiser conversar comigo, quiser trocar alguma ideia, pode me procurar lá no Instagram Descobrindo Amsterdã, que eu tô de prontidão aqui para vocês. É isso aí que eu ia falar. Esse seria até, inclusive, meu recado final. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa a respeito da nossa conversa aqui, ou qualquer outra coisa a respeito de Amsterdã, o perfil da Michelle está aí na descrição. Procura lá, segue, porque é um perfil que é muito informativo, é muito legal, colorido, bonito. Pra caramba, você não vai se arrepender. Então, se você se interessa pela cultura local lá, Gratidão. Ó, ou você assim, tá planejando uma viagem na Europa, quer passar por ali, contacta a Michelle lá, porque é legal, vale muito a pena. Então, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima, Michelle. Obrigada, obrigada, gente, pela audiência, por nos escutar e nos ver até aqui. E até a próxima. Tchau.
Muito obrigado por você ter assistido ou escutado até aqui. Lembrando que este e outros episódios também estão disponíveis em sua plataforma preferida de podcasts. Se você está vendo isso pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like camarada e se inscrever no canal. E já vai seguindo a gente no Instagram também, beleza? Porque isso também é um requisito para você poder concorrer aos prêmios que nós vamos sortear aqui sempre que a gente bater alguma meta de inscritos. Também há outras maneiras de apoiar o nosso projeto, que é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão na descrição ou doando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está na descrição. É isso aí, obrigado novamente e até a próxima.